Vou te mostrar aqui dentro desse programa como é que você vai fazer para eliminar sentimentos e emoções negativas que têm te impedido de viver uma vida com muito mais prosperidade e abundância. Eu sou o Fagner Borges, para quem ainda não me conhece, eu sou empreendedor e eu ajudo pessoas que estão sufocadas pela rotina a romper com o padrão de vida que tem feito você adoecer, viver uma vida que muitas vezes está muito aquém do seu potencial, num mercado tradicional, num padrão antigo que está na hora da gente acabar de uma vez por todas, para que você possa ter muito mais liberdade, liberdade de tempo, liberdade de mobilidade, liberdade financeira. E hoje aqui eu vou mostrar como você vai fazer isso dominando os seus medos, dominando o que te atrapalha a conquistar um estilo de vida muito melhor para você. Quem está preparado, fala eu. Eu quero começar aqui perguntando para você. Você sabe por que algumas pessoas trabalham igual um louco, de sol a sol, dia e noite, sem tempo para viver, sem tempo para a família, muitas vezes perdendo a infância dos filhos, enquanto outras têm um estilo de vida com mais liberdade, mais tranquilo, não precisa trabalhar tanto, mesmo assim o dinheiro cai na conta, está feliz, sorridente? Por que algumas pessoas têm tempo para viajar, para curtir a vida, para aproveitar a cada momento na sua jornada, enquanto outras mal têm energia para assistir um Netflix no final de semana? Por que algumas pessoas têm vida social, saem com os amigos, se divertem, enquanto outras mal conseguem ficar consigo mesmas, vivem isoladas, sozinhas, infelizes? Por que algumas pessoas vivem a vida de forma plena, no aqui e agora, enquanto outras estão estressadas, arrancando os cabelos, desesperadas? Vocês já pararam para pensar? Vocês já fizeram essa pergunta? O que vocês acham que é? Escolha? O que mais? Administração? Bacana. Vocês podem ter encontrado vários motivos, galera. Só que todos esses motivos são justificativas racionais para uma decisão emocional que a gente toma na nossa vida. E o que impede a gente de viver esse estilo de vida, o que impede a gente de fazer e viver com propósito, tá sempre do lado bom, é o medo. É o medo de fracassar, é o medo de falar em público, é o medo do sucesso, o medo da crítica, medo de se expor, medo do julgamento, medo. Então hoje aqui, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que já sabem qual que é o medo que está te bloqueando, qual é o medo que está te impedindo de viver a sua vida na sua plenitude, e aquelas que ainda não conseguiram descobrir qual que é esse medo e acham, elas não conseguem entender. Ela acha que não tem medo, mas não consegue entender por que a vida está estagnada, está parada, por que ela não está alcançando seus objetivos. Eu faço de tudo, eu me esforço, mas parece que tem sempre um teto que eu estou batendo. Quem aqui faz parte do primeiro grupo? Quem já sabe qual que é o medo que está te bloqueando? Bacana. Quem aqui faz parte do segundo grupo? Não tem a mínima ideia do que está se bloqueando? E quem aqui não vai levantar a mão, não importa o que eu perguntar, porque não tem medo de julgamento? Aqui, eu preciso que a gente faça um compromisso. Que ninguém julgue o coleguinha. E eu não vou te julgar. Então, participa. Aproveita esse momento para você poder tirar aquilo que está te impedindo de prosperar. Porque senão, vai chegar no final da vida e você vai estar arrependido da vida que você levou. Então agora é a hora de você se abrir. E eu vou te falar, eu fazia parte do segundo grupo. Eu achava que eu não tinha medo. Vocês devem ter visto pelas imagens que passou aqui antes. Eu sempre fui destemido. Eu pedi demissão de todos os empregos que eu entrei. Eu não tinha medo de ficar desempregado. Eu não tinha medo de nada. É o que eu achava. Até o dia que eu entendi o que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. E eu descobri que não. Que existia um medo que me paralisava. E o medo que me paralisava era o medo do sucesso. Mas daqui a pouco eu vou explicar, vou contar melhor essa história pra vocês. O que a gente vai fazer aqui hoje é mostrar pra você qual que é o medo, te ajudar, tentar te identificar. Qual é o medo? Qual que é essa emoção? Porque eu divido em dois grupos as nossas emoções. Os nossos desejos
e os nossos medos. Os desejos são as coisas que levam a gente para frente. E os medos são as coisas que seguram a gente onde a gente está, que mantêm a gente na nossa zona de conforto. Então, aqui hoje, eu vou te mostrar como é que eu fiz para acabar com esse meu medo. E depois que eu acabei com esse meu medo, em 2 anos, eu já tinha feito mais de R$1 milhão. Quem aqui quer aprender a ter prosperidade e abundância? Fala eu. Agora, quando eu falo de dinheiro, vocês ficam tudo felizes, né? No fundo, vocês querem ganhar dinheiro. Tá certo, entendi. Bom, o que eu vou dizer pra vocês é que a única coisa que te impede de ter a vida que você quer ter, de ter dinheiro no bolso, são as crenças, as coisas que você construiu na sua vida, os medos que você criou desde que você nasceu. É isso que te faz. E eu vou te mostrar aqui como é que você vai encontrar isso. E vai fazer. A gente tem uma vozinha que fica na nossa cabeça, né? Quando eu falo assim, não, você vai ter prosperidade, eu consegui, você vê aquela vozinha e fala assim, ah, não, só medo. Isso é bom demais pra ser verdade. É? Não é? É, desse jeito. Bom, gente, quem ficou com o pé atrás, levanta a mão. Só pra gente ver, show de bola. Ó. Tem uma galerinha aqui, legal. Olha só, galera. Eu te entendo. E eu concordo com você. E aqui, eu vou mostrar pra você a história de algumas pessoas que vão estar aqui presentes. Uma delas é a Aya, que tinha medo de se expor, medo da câmera, e hoje é apresentadora de televisão. Ou então a Cíntia, que tinha medo de ser julgada, que se sentia inferior. E uma semana depois de implementar as técnicas que eu vou mostrar pra vocês aqui, virou modelo e desfilou logo em seguida. É esse tipo de transformação que eu quero trazer pra você aqui. Não é só a minha vida que foi transformada. É a vida de centenas de pessoas que já foram transformadas com esse método. É isso que eu estou trazendo para você aqui hoje. Qual foi esse método? O que eu tenho feito? Como eu tenho ajudado essas pessoas a ter a sua vida transformada? Estão comigo? Sim! Show de bola! Como é que está a sua vida hoje? Para e reflete. Você tem a vida que você gostaria? Você tem tempo para ficar com as pessoas que você ama? Você viaja o quanto você gostaria? Te peguei. Quando você olha para o que você viveu, você acha que dá para viver mais, melhor, com muito mais intensidade, aproveitando mais cada segundo que você tem? Eu quero dar um alerta para você aqui. Se o seu objetivo é ter prosperidade, é aprender o que eu estou ensinando aqui, desbloquear os seus medos, ter uma vida melhor, para trabalhar igual um camelo no deserto, igual um burro de carga, com o único objetivo exclusivo de ganhar dinheiro, infelizmente, esse programa não é para você. Exatamente, você está no lugar errado. O nosso objetivo aqui é que você desbloqueie os seus medos para você ter um estilo de vida freesider. E o que é um estilo de vida freesider? É você ter tempo para você fazer o que você quiser. É você ter mobilidade para você poder estar onde você quiser. E é você ter liberdade financeira e ganhar o quanto você sempre quis. Se for só para hard work, vocês estão no lugar errado. Combinado? Combinado. Show de bola. Quem quiser depois achar, não é para mim, fica à vontade, a gente não vai ficar chateado com você, eu não quero que você perca o seu tempo. Mas aqui, realmente, eu não vou ser o cara que vai falar para você trabalhar duro para você ter sucesso. Beleza? Dá para viver uma vida bem diferente do que dava há 20, 30 anos atrás. Hoje, a gente pode ter uma vida com muito mais tranquilidade. A gente está vivendo na melhor era. Numa era onde a informação está disponível para todo mundo. Numa era onde a gente consegue conversar instantaneamente com uma pessoa do outro lado do mundo. Então a gente não precisa mais se matar de trabalhar para poder ter um padrão de vida de qualidade. A gente não precisa se matar de trabalhar para ter uma vida com abundância. O que nós vamos aprender hoje aqui nesse programa? Na primeira parte, eu vou mostrar para você por que estudar
trabalhar igual um louco, fazer tudo o que te falaram para fazer na cartilha, na cartilinha, não é a resposta. Porque isso faz só aumentar o seu medo. Porque isso faz só aumentar a sua dificuldade de ter uma vida próspera. Na segunda parte, eu vou falar quais são as armadilhas que a gente cai na hora de buscar a prosperidade. Quais são as dificuldades, quais são os erros que a gente comete. Quais são as forças que impedem a gente de alcançar os nossos objetivos. Na terceira parte, eu vou te mostrar a jornada. Qual que é a jornada que você precisa percorrer? O passo a passo, para você poder dominar os seus medos, eliminar essas emoções, esses sentimentos negativos que estão impedindo de você de ter prosperidade. E, na quarta parte, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para dominar os seus medos e viver uma vida muito melhor. Combinado? Para começar, eu quero te dizer qual que é o real motivo, como é que esse medo foi construído na sua mente. Independente do medo que seja o medo do julgamento, o medo do fracasso, o medo de não ter o que comer, não importa. Todos, a sua forma de pensar, o seu padrão mental foi construído da mesma forma. E tudo começou lá na nossa infância. Eu não sei você, mas a minha mãe, ela dizia assim, menino, você quer ter sucesso? Estuda, tira boas notas, passa na faculdade, se dedica, arruma um emprego, passa no concurso e você vai estar com a vida garantida. Foi assim com vocês? Sim. Pois é, né? Só muda o endereço. Exatamente. E aí é que está o grande problema. Foi justamente isso que fez com que você se tornasse quem você é. São os seus exemplos, são os padrões que foram construídos desde que você nasceu, que transformaram você em quem você é. E eu vou te mostrar como é que tudo isso funciona. E eu vou te falar, hard work não é a resposta. Trabalhar duro não é a resposta. Quem aqui trabalhou duro pra caramba e continua ferrado? Fala eu. Quem aqui trabalhou duro, ganhou dinheiro, mas agora não tem tempo, a vida passou e fala assim, caramba, eu nem aproveitei minha vida. Fala eu. Legal, tem menos gente. Tem alguns que tiveram o respeitado sucesso, né? Ganhou dinheiro, mas viu que a resposta não é essa. E tem aqueles que trabalharam duro e a resposta também não foi essa. Nem de lá, nem de cá. Ou seja, gente, trabalhar duro não é a resposta, não sei porque que o povo insiste. Chega de falar de trabalho duro. Chega de falar que a única resposta é você trabalhar mais que os outros, porque isso é pensamento de escassez. Quando você pensa que você tem que trabalhar mais do que as outras pessoas para ter sucesso, o que você está pensando é que para alguém ganhar, alguém tem que perder. E a vida não funciona assim. Dá para todo mundo ganhar. Esse é o mundo que eu vivo, pelo menos. Exatamente. Então, como é que funciona a nossa mente? O que é isso? Iceberg. Não vale, pô. O iceberg, muito bem, tá vendo? Eu sou Pablo Picasso, descendente direto. Isso é um iceberg. Eu vou usar esse iceberg para te explicar como é que funciona a nossa mente, como é que foi construída essa base, a sua identidade, como é que foi construído tudo aquilo que você acredita, como é que a sua vozinha, que fica lá te atormentando o dia inteiro, afinal a gente tem mais de 60 mil pensamentos por dia, como é que essa vozinha foi construída, como é que a gente alimentou ela de informação, como é que a gente fez dela o cabra mais chato da face da Terra, que fala um monte de coisa pra gente, que a gente não tem coragem de falar pra ninguém, mas pra gente a gente fala. Você é incompetente, você é burro, você é incapaz, que você não dá conta, que se você quiser, para você se controlar, você precisa estar sempre no controle das coisas, que te estressa, que te deixa ansioso, te deixa de mau humor, que faz com que você queira que as outras pessoas sejam exatamente como você. Essa vozinha. Como é que a gente construiu ela? Existem 3 partes da nossa mente. O inconsciente, o consciente e o subconsciente. Assim como o iceberg, a menor parte, está aqui em cima, no consciente. O consciente, ele é só 10%, só um pedacinho da nossa mente. Lembra que o pessoal fala que a gente não usa nem 10% da nossa mente? Pois é. O inconsciente, ele é responsável pelas nossas necessidades básicas. O inconsciente, ele é responsável pelo nosso sistema nervoso autônomo. Pelas nossas necessidades fisiológicas. Pelo que a gente faz automaticamente. Filtrar o sangue, né? Os alimentos, respirar,
dormir, acordar. E ele é responsável pelo nosso sistema imunológico. É ele que cuida da nossa saúde. Se vocês estão aqui hoje, parabéns. Está funcionando tudo certo com o seu inconsciente. Beleza? Depois, a gente tem o consciente. O consciente é a nossa parte mais evoluída, né? Ele é o cérebro que diferencia os humanos do resto dos animais. Foi ele que fez com que a gente se tornasse a espécie mais predominante no planeta Terra, com mais de 7 bilhões de seres aqui. Olha só que louco. A primeira função do nosso consciente é a linguagem. Vocês só me entendem, eu só consigo conversar com vocês, eu só consigo ajudar vocês, porque vocês entendem o que eu estou falando. Existe um processo de comunicação. E é através da linguagem que o nosso cérebro ele vai processando as informações e ele vai guardando na nossa memória. A gente tem, em segundo lugar, a nossa memória funcional. O que é a nossa memória funcional? A memória que a gente precisa do dia a dia. Qual que é o nome da minha esposa, do meu marido? Quando você esquece, você tá lascado. Quando você troca, aí é o subconsciente trolando. É a memória que a gente usa o nosso endereço, o nosso telefone, a memória que a gente precisa diariamente. A memória funcional, ela apaga. Você esquece. Você esquece as coisas. Quando ela vê que você não precisa mais daquela informação, ela descarta. Ela joga para outra memória que a gente já vai falar sobre ela. Além da nossa memória funcional, a gente tem o nosso racional. Esse eu adoro. Quem que é o racional? Quem que é o nosso racional? O nosso racional é aquele que precisa dar motivo para tudo. Ele precisa explicar tudo. E quando a gente não consegue justificar os nossos comportamentos, e essa é a função do seu racional, a gente entra em processo de ansiedade, de frustração, de estresse. E aí a gente começa a adoecer. Porque quando você está nesse processo e você não resolve, o seu cérebro não consegue entender, ele vai consumindo cada vez mais energia. E vai tirando energia das outras partes do seu corpo. E aí começa a abalar o seu sistema imunológico. Começa a surgir doenças autoimunes. O seu corpo começa a entrar em modo de autodestruição. Então é importante que você entenda sempre o porquê das coisas. A próxima função da nossa mente é a nossa mente analítica. A nossa mente analítica é responsável por tomar pequenas decisões durante o nosso dia a dia. Ela vai ver um problema e ela vai resolver esse problema. Vai buscar alternativas para resolver esse problema. A função dela é essa. Vou analisar, vou ver. É ou não é, e eu vou tomar uma decisão. A função dela é analisar. Então ela analisa, o racional justifica. E quem decide? Quem decide é o nosso subconsciente. E eu já vou falar sobre ele. Antes, deixa eu falar da última função da nossa mente consciente, que provavelmente muitos de vocês já conhecem. A danada da força de vontade. Que sacaneia com a gente o tempo inteiro. Quem já tentou parar de fumar, já tentou emagrecer, já tentou investir dinheiro, falou, não, eu tô decidido. Caraca, você viu? Tô decidido. É agora. Vou fazer dieta, vou pra academia, vou tirar 10% do meu salário e vou botar na poupança, que não rende nada, mas pelo menos tentou. E aí o que acontece? Vai pra força de vontade. E a força de vontade, gente, é igual uma bateria de celular. Você carrega ela, passa a noite inteira carregando. De manhã, beleza, acorda, não, hoje eu vou pra academia. Na hora do almoço, eu tô na academia. Aí você começa a trabalhar, tem que fazer uma porrada de análise, tomar uma porrada de decisão, a bateria vai consumindo. Chega na hora do almoço, ela já tá no quimba. Você fala assim, não, gente, tô tão cansado, hoje não. Amanhã eu vou. Força de vontade, vai embora. Bateria, já era, e você sabota novamente a sua prosperidade. Essa é a força de vontade. Terminamos aqui o nosso consciente e agora a gente vai conhecer o seu verdadeiro eu.
A gente acha que o nosso eu é o ego, é o consciente. Só que, na verdade, o nosso verdadeiro eu é o nosso subconsciente. O nosso subconsciente, ele é muito interessante, porque ele tem uma função muito específica. Imagina um puta computador, um mega computador, super potente, capaz de processar 400 bilhões de bits por segundo, que pode captar através de 5 sentidos tudo o que está acontecendo no ambiente. Esse é o seu subconsciente. E sabe qual que é a função dele? Tornar real aquilo que está na programação dele. O nosso subconsciente ele é responsável por pegar o que está escrito no nosso código e tornar realidade. Então, a vida que você tem hoje é reflexo do que está programado aqui dentro. Calma, a culpa não é sua. Não foi você que programou. Na verdade, a gente programa a nossa mente desde que a gente nasceu. E isso vai sendo inserido em informações até a gente morrer. A gente está o tempo inteiro inserindo programação no nosso subconsciente. E ele é responsável por fazer você gordo ou magro, rico ou pobre, feliz ou infeliz, saudável, doente. Ele é responsável por fazer você quem você é. E como é que ele faz isso? A primeira função do nosso subconsciente são as emoções. Eita lasqueira. Já ouviu falar? Quando a emoção toma conta, o consciente se abre como o mar vermelho e a gente faz um monte de burrada. Tu tá no trânsito, o cara te fecha, você xinga, usa a palavra que você nunca usou na vida. Desce do carro, vai brigar, fica valente. Você tá na rua, aquela rapariga, olha pro teu marido, tu desce do tamanco, enfia ali a bolacha na cara, e aí depois você para e pensa, nossa, por que eu fiz isso? O seu consciente, aquela parte analítica, na hora que ela volta, ela fala assim, por quê? E aí ela não consegue explicar. E aí começa a surgir a ansiedade, a frustração. Porque ela não entende por que você agiu daquela forma. Sendo que não é inteligente agir daquela forma. Você sabe disso, a gente sabe conscientemente. Mas quem comanda a gente de verdade são as nossas emoções. Por isso que é tão importante você desenvolver inteligência emocional. Porque você precisa saber lidar com as suas emoções. Porque é elas que vão guiar as nossas decisões. Segunda área na nossa mente subconsciente são os nossos hábitos. E a gente tem 3 tipos de hábitos. Os hábitos bons, que fazem bem pra gente. Comer saudável, juntar dinheiro, ir pra academia. Todos temos, né? Esses hábitos ótimos. A gente tem os hábitos ruins. Sempre que eu tomo café, eu tenho que comer chocolate. E eu tomo café todos os dias, depois do almoço. O que mais que a gente tem de hábito ruim, gente? Fumar. Um hábito péssimo. E a gente sabe que faz mal. Engraçado, né? A gente sabe que faz mal, mas mesmo assim a gente fuma. Será por quê, gente? Porque as nossas decisões são emocionais e não racionais. E o fumar. Essa é a desculpa racional. Ele falou fumar, calma. Gente, essa é a desculpa racional. Na verdade, a gente já sabe. Eu vou te explicar o porquê que a gente fuma. A gente já sabe que o cigarro, ele é uma âncora. Como é que funciona um hábito? Tem o gatilho, executa o hábito, tem a recompensa. O que acontece com o cigarro? O cigarro, a gente começa a fumar, provavelmente, começou... Você fuma? Mas não. Ah, não fuma mais não. Quando começou com quantos anos? 18. 18? Não, a primeira vez que você fumou. Ensino médio. Exatamente. O que acontece? O que acontece no ensino médio, galera? É a hora que os nossos pais deixam de ser os deuses que a gente acha que eles são. Deixam de estar sempre certo. A gente começa a ver que eles são humanos. Que eles são gente como a gente, que eles erram também. E a nossa base de segurança vai por água abaixo. E a gente precisa encontrar uma nova base de segurança. E normalmente onde a gente encontra essa base de segurança? Na turminha do colégio. E qual que é a turminha mais descolada? Que todo mundo admira, a galera mais top das paradas, normalmente é a galera que fuma. E aí, o que seu subconsciente faz? Basta que alguém te ofereça e pronto, ele vai anular tudo que tem de ruim no cigarro, aquele gosto péssimo, e
vai fazer com que você passe a fumar e você seja aceito no grupo. Quando você é aceito no grupo, você volta a ter segurança. É por isso que o cigarro acalma. O que acontece? Você está se sentindo inseguro. Você fuma, o seu cérebro já entendeu que quando você fuma, você se sente seguro. Porque você está dentro daquele grupo. E ele vai, deixa você seguro e você acalma. A gente vai sempre trabalhar os 5 sentidos. Então, você fuma, você sente a fumaça, sentido. O seu cérebro relembra, tô fumando, tô seguro, tô calmo. Isso é um gatilho. Por isso que é tão difícil parar de fumar. E é um hábito de uma necessidade básica nossa, que é a necessidade de ter segurança. O que a gente precisa fazer para conseguir parar de fumar? Trocar. Não, exatamente, não o gatilho, a recompensa. A gente troca a recompensa, a gente consegue fazer isso. Como é que a gente faz isso? Já vou falar para vocês. Daqui a pouquinho. Eu adoro antecipação, gente. Então, e o terceiro tipo de hábito, eu falei que tinham 3. Bons, maus, e o terceiro tipo de hábito são os hábitos utilitários. É os hábitos do dia a dia, escovar os dentes, ir para o trabalho, saber o caminho ali. Isso é um hábito. Tudo que a gente faz na nossa vida são hábitos. Inclusive as nossas decisões. A decisão de fumar é um hábito. Vai criando um padrão. Já vou explicar como é que a gente forma esse padrão. E aí o que acontece? Esses hábitos funcionais, quem aqui já foi pro trabalho, chegou lá e falou assim, nossa, como é que eu vim? Quem aqui tava indo pra festa, tava indo pra jantar, de repente quando viu tava na porta do trabalho? Acontece, né? Pois é. É o quê? Foi ativado o gatilho, você está tão acostumado, o seu subconsciente assume o controle, o seu consciente fica viajando na maionese e o subconsciente leva até lá. Agora, quem gosta de beber, então, aí que é bom, né? Chega em casa nem sabe como é que chegou. O seu subconsciente assumiu. A outra função do nosso subconsciente é a autoproteção. O que é a autoproteção, galera? O nosso subconsciente ele é responsável por fazer com que a gente sobreviva. Ele não está preocupado se você está feliz. Ele não está preocupado se você está triste, deprimido. Ele está preocupado em te proteger. Essa é a função dele. Fazer com que você sobreviva. Qual que é o grande porém? Foi exatamente essa função que fez com que a gente chegasse até hoje. Que a gente evoluísse como espécie. Por quê? A gente ficava atento, via o predador, o nosso subconsciente assumia rapidamente, ele é bem mais rápido do que o consciente. Ele toma decisões muito mais rápidas, consequentemente a gente se protegia, ele decidia, eu vou fugir ou eu vou enfrentar. Antigamente, para a gente evoluir como espécie, a gente entendeu que precisava andar em grupos. Sozinho, nós éramos presa fácil, mas em grupo a gente conseguia se manter vivo. E surgiu uma função muito importante aqui. Chama-se medo da rejeição. Esse é o principal medo da gente. Essa é a principal função do nosso subconsciente, te proteger da rejeição. E vai depender do que ele aprendeu, você vai achar que você vai ser rejeitado de uma forma ou de outra. Vou dar um exemplo. Você pode achar que você vai ser rejeitado se você falar em público. Porque lá atrás, quando você era pequeno, você gaguejou na hora de falar, a galera riu de você e você se sentiu rejeitado. Bom. Você pode achar que você vai ser rejeitado se você não se destacar. Tá vendo que são 2 opostos? E para se destacar, você precisa falar em público. São 2 opostos. Vai depender... Por isso que algumas pessoas precisam da fama, do sucesso, enquanto outras querem ficar no backstage. Vai depender de como lá atrás a sua mente foi programada. Mas todas as duas estão fazendo o que fazem para se proteger. Louco, né? Tudo depende da nossa interpretação da infância. E o nosso cérebro ele é responsável por tomar decisões. Ele precisa tomar as decisões para proteger a gente, para garantir que a gente viva o resto da nossa vida. Como é que ele faz isso? Com dor e prazer. Dor gera medo, prazer gera desejo. As 2 emoções principais. Como é que a nossa mente faz para proteger a gente? Como é que a nossa mente faz para poder levar a gente para onde ela acha que deve ser? Né? E nem sempre ela está certa. Primeira forma de proteção. Você tem uma lista de tarefas para fazer. Faz de noite, né? Pega de noite, bota aquela lista de tarefas. Chega no outro dia. Hoje eu vou arrasar. Você já sabe. Gente, todo mundo sabe o que a gente precisa para prosperar. Você sabe o que você precisa fazer para ter sucesso. Na maior parte das vezes. E se você não sabe, é o medo que está bloqueando a sua visão. E quando a gente tirar essa venda, você vai começar a ver oportunidades na sua frente toda hora. Na segunda parte dessa aula,
eu vou falar sobre isso com vocês. Eu vou mostrar como é que funciona essa questão das oportunidades e por que muitas vezes você não enxerga as oportunidades que estão na sua frente. Sabe o que acontece quando a gente tem uma to-do list, uma lista de tarefas, e a nossa mente não está alinhada com os nossos objetivos? Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, YouTube. A gente passa o dia inteiro fazendo um monte de coisa que não é prioridade, procrastina, chega no final do dia, olha e fala assim, caramba, o dia passou voando e eu não fiz nada. É, né? É o que acontece com vocês, gente? Procrastinação, o mal do século. Ainda mais agora que a gente é bombardeado com informação o tempo inteiro, notificação pulando no celular, telefone tocando o tempo inteiro, reuniões e mais reuniões, e quando você vê, passou o dia e você não fez aquilo que era importante. E a sua lista vai ficando cada vez maior, até que você desiste de fazer. Segunda forma de proteção do nosso subconsciente, amnésia. Sabe aquela prova que você estudou horrores para passar num concurso? Ou para passar na faculdade, uma entrevista de emprego, que você sabia que ia te deixar uma vida melhor? Aí chega na hora da prova, você sabia tudo. Dá um branco. Quando passa, você lembra. Vontade de matar. O que acontece? Por que a gente tem amnésia? O nosso subconsciente, de alguma forma, está programado lá para ele que se você passar naquela prova, você vai ter uma vida diferente da que você está programado. O que ele faz? Te dá amnésia. E aí você esquece. Você esquece a questão. E aí você não tem aquela vida que você não está programado para ter. Então, quando você acredita que dinheiro é sujo, que dinheiro é o mal do mundo, que rico não vai para o céu, o que mais? Que dinheiro não dá em árvore. O que vai acontecer? O seu subconsciente fala assim, então não posso ter dinheiro não. Então eu vou parar com esse negócio de acertar a prova, porque se acertar você vai ter dinheiro. Se você tiver dinheiro, você vai contra o que está programado aqui. Se você vai contra o que está programado aqui, você não é quem você deveria ser. Vamos parar isso aqui. A outra forma que o nosso subconsciente tem de proteger a gente é com a timidez. Tio Fagner dá o microfone para falar. Não, outro. Né? Ele quer evitar que você seja julgado. Ele também pode anular os nossos sentidos. Quem aqui, quando era pequeno, vai lembrar, era traquino que só. Aquele menino encapetado. Eu era, gente. Aí você tomava aquele tombo, arranhava, o negócio estava escorrendo sangue, você nem via. Já aconteceu com vocês? Chegava em casa, na hora que a mãe olhava, o que é isso, menino? Aí a gente fala que o sangue esfriou, né? Na verdade é o seu subconsciente anulando as sinapses neurais para te proteger. Ele quer ter prazer. Não é importante para você naquele momento machucado. Então ele vai anular. Quando foi importante, que era a atenção da mamãe, amor e carinho, sinapse religada e você volta a sentir dor. Enxergar oportunidades. Oportunidade está na sua cara. E você não vê. Na sua frente. Você não vê. Tem N razões, N motivos para aquilo não ser uma oportunidade. Você teve uma ideia fantástica. Quem que já teve aquela ideia? Falou assim, porra, que ideia massa. E passou. Depois você tá na rua, tá o cara ganhando dinheiro pra caramba com aquela sua ideia. Você fala assim, filha da mãe, roubou minha ideia. Né? Já aconteceu. Pela risada de vocês já aconteceu bastante. Pois é. Então é dessa forma que o nosso cérebro sabota a gente. E a gente tem 10 sabotadores. Daqui a pouco, eu vou pedir para vocês fazerem o teste para a gente descobrir quais são os sabotadores que mais interferem na sua vida, combinado? O que acontece então, galera? A outra função da nossa mente subconsciente é a nossa memória de identidade, ou memória de longo prazo. O que é essa memória? A nossa mente subconsciente não esquece de nada. Ela é igual a câmera que vocês estão vendo aqui. Ela capta tudo. Desde quando você tinha, segundo alguns estudos, mais ou menos 3 meses na barriga da sua mãe. Ela está captando tudo. Nesse momento, você começa a construir a sua identidade. Um caso que aconteceu comigo, por exemplo, minha mãe sempre quis menina. Quando ela descobriu, fez ultrassom e descobriu que era menino, nasceu o meu primeiro sentimento de rejeição. Olha que louco. A criança sente. E esse sentimento ele vai sendo reforçado. Nasceu aí a minha necessidade de aceitação, de subir num palco, de ser reconhecido. Nasceu. Não quer dizer que foi aí que ela
Se consagrou. E como é que ela faz isso? Ela vai armazenando. Toda vez que você tem um impacto emocional, toda vez que tem alguma emoção que está relacionada ao que está acontecendo, o seu cérebro ele vai criar uma sinapse em cima daquilo ali. À medida que você vai construindo essas sinapses, aquilo vai se tornando um padrão, até o momento que vira um hábito. Quando ela entende, quando ela consegue fechar a matemática e entender que existe um padrão em cima daquilo ali, pum, foi criado um hábito. E não só um hábito de comportamento que a gente vê, mas hábitos invisíveis, de tomada de decisão. Um hábito, por exemplo, da timidez. Timidez é um hábito, é um padrão que você segue. Não quero me expor, porque se eu me expor, eu vou ser julgado, consequentemente eu fico tímido. Isso é um padrão. Então a gente vai criando, à medida que a gente vai tendo impacto emocional, a gente vai criando uma rotina que vai fazendo com que a gente tome determinadas decisões. E é assim, dentro da sua memória de identidade, que o seu algoritmo é formado. Que o algoritmo da sua mente, a programação que precisa ser executada para você poder ser quem você é formada. Como é que ela é formada? Através de 3 coisinhas. Como é que se formam os medos? Primeiro, experiência. Caí e machuquei. Ó, se eu não andar direito, eu vou me machucar. Arrumei uma namorada e ela me traiu. Se eu amar uma pessoa, eu vou ser machucado. Criei um padrão, identidade, acho que homem não presta. O que vai acontecer? Meu cérebro só vai selecionar homem que não presta. E eu vou falar, que é o dedo do povo, tá vendo? Homem não presta. Crença reforçada, homem não presta, arrumo mais homem que não presta, crença reforçada, e assim você passa a sua vida sozinha, achando que homem não presta, e revoltada. Como é que funciona isso? Basicamente, a gente tem um evento causador inicial. A primeira vez que você sente aquela emoção, aquela rejeição, aquele sentimento de incapacidade, aquele medo do sucesso, medo do fracasso, primeira vez que você sente, a gente chama de SI, um evento causador inicial. Nesse momento, a crença ainda não foi formada. O padrão ainda não foi formado, ainda não foi estabelecido. Só que o que acontece? Você começa a ter eventos subsequentes. Coisas que vão acontecendo em seguida. Então, por exemplo, eu estava lá na barriga da minha mãe, ela queria uma menina. Evento causador inicial. Aí, durante a escola, eu estava em festa junina, menino, baixinho, eu sempre parecia ter uns 3, 4 anos menos do que eu tinha. Os meninos eram tudo desse tamanho, eu era desse. Tive que tomar zinco para poder crescer. Tomar suco de couve, pensa, criança tomando suco de couve, chato igual era para comer. Aí, as meninas, ninguém queria dançar comigo. Rejeição de novo. Tadinho. Aí, crescia, pá, 14 anos, todo mundo já namorando e ninguém queria namorar comigo. Rejeição de novo. Até que chega no ECF. O que é o ECF? Evento causador final. Sabe a gota d'água? É a hora que é criado um padrão. Aí, por exemplo, digamos, eu não lembro o que é, mas hipoteticamente falando, descubro que uma das minhas namoradas me traiu. Acabou. Já era. Evento final. E aí, cria-se o padrão de rejeição. Isso acontece com tudo, gente. Com dinheiro, com timidez, com qualquer medo que você tem aí. Acontece dessa forma. Como é que a gente faz para virar esse padrão? Eu venho nessa emoção, se eu desfaço esse elo, o que vai acontecer? Rapidamente, quando eu tiver outro, eu reconstruo. Então a gente tem que vir anulando, de preferência começando pelo primeiro. Esse normalmente é o mais forte. Quando eu tiro esse padrão, quando eu anulo esse primeiro, muitos aqui do meio já deixam de existir. E a gente reduz bastante a força do processo.